Saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos, nossos votos de muita paz. A todos que nos acompanham, a nossa gratidão por nos darem a oportunidade, a mim e a tantos outros palestrantes da Casa de Fabiano, todos nós muito empenhados no sentido de colaborarmos para a divulgação da doutrina, cujo objetivo é justamente que alcance a todos nós nesse processo de crescimento, nesse processo de amadurecimento, né? Espiritual, psicológico, emocional, para que consigamos, sim, caminharmos com mais segurança, né? Bebendo nas fontes límpidas dessa doutrina que nos traz uma riqueza de temas, uma riqueza de aprendizado que muito pode colaborar para nós, junto aos nossos familiares, junto a todos aqueles com os quais convivemos. Sejam sempre esses os nossos objetivos. Beber nas fontes límpidas oferecidas por essa doutrina que mata a nossa sede, sacia a nossa fome do espírito, da alma, assim como a de tantos. E nesse novo formato que estamos iniciando, às terças-feiras ficará para mim a incumbência do tema Educação do Espírito à luz do Consolador. E é isso então que nós vamos começar a trabalhar às terças-feiras, a educação do Espírito. Então, nós sabemos que a doutrina espírita nos oferece um modelo pedagógico trazido por Jesus, lançando imensa luz nos conhecimentos da educação, ampliando o horizonte pedagógico da humanidade, abrindo caminho para uma nova concepção em educação, a educação do espírito. A transformação da humanidade, como bem frisou Kardec, é trabalho educativo. Em obras póstumas nós temos, é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. E em O Livro dos Espíritos, na questão 917, nós temos lá: a educação, se bem entendida, é a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los como se endireitam as plantas jovens. Isso nos traz Kardec no Livro dos Espíritos, né? Colocando a educação como a salvação da humanidade, o caminho da humanidade. E é tudo isso que nós temos percebido, né? É este caminho nessa ascensão vertical, sabendo nos colocar nesse caminho horizontal que faz parte das nossas vidas, porque somos homens do mundo, como vemos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mas sabendo como dar os nossos passos aqui, né? Nesse campo da matéria, nessa vivência como encarnados, a que fomos chamados para essa grande oportunidade que estamos tendo. Então, diante de tudo isso, como não nos lembrarmos de Walter Oliveira Alves, o grande educador, um grande educador que se dedicou muito durante a sua vida, desencarnou recentemente em 2018, mas temos aí uma obra vasta na educação do espírito, em que ele foca, né, os pais,
que são os primeiros educadores, né, junto dos seus filhos ali, desde a gestação, né, as casas espíritas com os evangelizadores, que são educadores, né, na medida em que vão educar essas almas para o caminho palmilhado por Jesus, ao mesmo tempo estendendo esse processo educativo aos educadores propriamente ditos, professores, mestres, né? Porque há de chegar o dia em que teremos, assim como temos o educandário Allan Kardec, em que vivenciamos a pedagogia do amor, porque Pestalozzi não entendia outra pedagogia se não fosse a do amor, né? Teremos, quiçá, para logo, nesses tempos de mudança, mais escolas espíritas, em que se tornarão pontos de apoio para os lares, né? Em que muitas vezes esse processo educativo não se dá da forma adequada. Então, Walter Oliveira Alves nos coloca no livro Educação do Espírito, Introdução à Pedagogia Espírita, logo no início, ele nos diz: no dealbar do terceiro milênio, onde os prenúncios de uma nova era se fazem sentir por toda parte. Então, na aproximação do terceiro milênio, porque esse livro foi escrito anterior à virada do milênio, né? Então, quando já sentimos por toda parte, clareando os recantos obscuros do planeta, tanto na ciência, na filosofia e na religião, a educação assume caráter da mais alta importância, como mola propulsora de todo o progresso humano. Não nos referimos à educação apenas no seu aspecto intelectual, mas à educação que compreende o homem no seu sentido integral. A educação que atinge o sentimento, que eleva, que aprimora, que auxilia a evolução do espírito. Então, a educação que atinge o sentimento, que vai além da instrução necessária, mas atinge o sentimento. Esse é o ponto, né? Essa é a proposta, atingir o sentimento. Esta educação, a verdadeira educação, a educação por excelência, é a educação que olha o homem como ser integral, como espírito eterno, criado para a perfeição. É a educação do espírito. E não poderíamos deixar de trazer também Pedro Camargo, o Vinícius, né, que é um pseudônimo, Pedro Camargo, que nós chamamos Vinícius. Então, o Vinícius, esse grande mestre, esse grande educador, que também já partiu, né? Em 1966, retornou à pátria espiritual, mas enquanto aqui esteve, deixou uma contribuição ímpar, né, para o processo educativo do espírito, vendo naquele ser esse espírito integral, né, esse espírito imortal. E ele trazia sentimentos tão profundos, que é muito interessante, antes de buscarmos um capítulo em que ele nos traz, porque o que ele nos traz? A educação, o livro é um dos tantos livros dele, o mestre na educação, quer dizer, Jesus na educação, porque não houve maior educador do que Jesus. Então, é uma caminhada em que perceberemos que Jesus
acima de tudo, como o educador das suas ovelhas. Por isso que ele disse, sempre repetimos, que ele aceitou o título de mestre. Ele aceitou o título de mestre porque é o nosso mestre. Mas antes eu quero lembrar que ele ficou viúvo muito cedo e depois teve uma segunda núpcias. Mas do primeiro casamento ele teve uma filha. E ele colocou o nome Marta nesta filha em homenagem à sua educadora, sua professora. E não há como nós não nos emocionarmos até, porque ele diz: os princípios salutares de moral que ministrou-me, assim como os conselhos elevados que me dispensou com tanto carinho e solicitude durante minha infância, repercutem-me ainda na alma, como uma voz amiga que me dirige os passos. E por isso, ao saber que ela não mais vive na terra, rendo-lhe esse preito de homenagem, simples e singelo, porém sincero e verdadeiro, como que desfolhando sobre a campa da querida mestra, pétalas humildes, e em seguida o vento arrebatará, mas cujo tênue perfume chegará até ela, levando-lhe o penhor de muita gratidão, pelo muito que de suas benfazejas mãos recebi. E é narrado que os ensinos recebidos desta mestra o acompanharam, o acompanharam até que ele se torne espírita. Então, neste livro, O Mestre na Educação, nós temos, logo na primeira página, Pedro Camargo, o Vinícius, ele coloca: creio em Deus, Criador onisciente e onipotente, causa primeira de todas as causas, origem do bem e do belo. Creio num só destino reservado a todos e cuja realização se dará infalivelmente no íntimo do tempo, conforme se deduz de incomparável odisseia do filho pródigo. São pontos que ele foi colocando na primeira página, E o terceiro ponto: a melhor, a mais eficiente e econômica de todas as modalidades de assistência é a educação, por ser a única de natureza preventiva. Não remedeia os males sociais, evita-os. Logo abaixo, a liberdade é um tesouro oculto. Pela educação, o homem a descobre nas profundezas da alma e se torna livre. O senso da vida, sendo como é a evolução, há de ser pela autoeducação que se consumará. Sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. A salvação não está numa finalidade a que se convencionou denominar céu ou paraíso. Está sim na perpétua renovação da vida, para a frente e para o alto. Avançar, como disse Paulo de Tarso, de glória em glória, tal é, em síntese, o trabalho, o plano de redenção. Vinícius. E no primeiro capítulo,
nós temos Mestre e Salvador. Jesus apresentou-se perante a humanidade como Mestre e Salvador. Eu sou o vosso Mestre, dizia ele aos que rodeavam para escutar sua palavra sempre inspirada e convincente. Nós somos, pois, seus discípulos. Ele é nosso Mestre. Então vamos prestando atenção para realmente compreendermos, interiorizarmos quando algo de tal importância nos é dito. E quantas coisas importantes nos chegam e nós não fazemos aquele silêncio em nós mesmos para assimilarmos este aprendizado, né? Então, repetindo, eu sou o vosso Mestre, dizia ele aos que o rodeavam, para escutar sua palavra sempre inspirada e convincente. Nós somos, pois, seus discípulos. Ele é nosso Mestre. Mestre é aquele que educa. Educar é apelar para os poderes do Espírito. Mediante estes poderes é que o discípulo analisa, perquire, discerne, assimila e aprende. O Mestre desperta as faculdades que jazem dormentes e ignoradas no âmago do eu, ainda inculto. A missão do Mestre não consiste em introduzir conhecimentos na mente do discípulo. Se este não se dispuser a conquistá-los, jamais os possuirá. Há deveres para o Mestre e há deveres para o discípulo. Cada um há de desempenhar a parte que lhe toca. Entre aquele que ensina e aquele que aprende, é preciso que exista uma relação, uma correspondência de esforços, sem o que não haverá ensinamento nem aprendizagem. Quanto mais íntima a comunhão entre o mestre e o discípulo, melhor êxito advirá para quem ensina e para quem aprende. O mestre não fornece instrução, mostra como ela é obtida. Ao discípulo cumpre empregar o processo mediante o qual adquirirá a instrução. O mestre dirige, orienta as forças do discípulo, colocando-o em condições de agir por si mesmo na conquista do saber. Para que a comunhão entre o mestre e o discípulo seja um fato, é absolutamente indispensável o concurso, a cooperação de ambos. O termo comunhão significa mesmo correspondência íntima entre dois ou mais indivíduos identificados num determinado propósito. Se o mestre irradia para o discípulo e o discípulo não irradia para o mestre, deixa de haver correspondência entre eles, e o discípulo nenhum aproveitamento tirará das lições recebidas. Jesus veio trazer-nos a verdade. Fez tudo quanto lhe competia fazer para o cabal desempenho desta missão que o Pai lhe confiara. Não poupou esforços, foi até o sacrifício. Resta, portanto, que o homem, o discípulo, faça a sua parte para entrar na posse da verdade. Essa luz que ilumina a mente, consolida o caráter e aperfeiçoa
os sentimentos. Então, é a necessidade, né? Esses 3 pontos importantíssimos. Ilumina a mente, consolida o caráter e aperfeiçoa os sentimentos. Aqueles que já satisfizeram tal condição, vêm bebendo da água viva, vêm apanhando dia por dia partículas de verdade e centelhas de luz. Os que deixaram de preencher a condição permanecem nas trevas, na ignorância, e nas trevas e na ignorância permanecerão até que batam, peçam e procurem. Jesus veio trazer-nos a redenção. É por isso nosso Salvador, mas só redime aqueles que amam a liberdade e se esforçam por alcançá-la. Os que se comprazem na servidão das paixões e dos vícios não têm em Jesus um Salvador. Continuarão vis escravos até que compreendam a situação ignominiosa em que se encontram e almejem conquistar a liberdade. Jesus não é mestre de ociosos. Jesus não é salvador dos impenitentes. Para ociosos e impenitentes, o aguilhão da dor. O sangue do justo foi derramado no cumprimento de um dever a que se impusera. Não lava culpas, nem apaga os pecados dos comodistas, dos preguiçosos, dos devotos de Epicuro e de Mamon. A redenção, como a educação, é obra em que o interessado tem de agir, tem de lutar, desempenhando a sua parte própria, sem o que não haverá para ele mestre nem salvador. A redenção, como a educação, é obra que se realiza gradativamente no transcurso eterno da vida. Não é obra miraculosa que se consuma no momento dado. E por ser assim é que Jesus dizia: aquele que me serve, siga-me. E onde eu estou, estará aquele que me serve. Seguir, eis a ordem, coloca Vinícius. Seguir. 2 pontos. Eis a ordem. Sempre avante. 2 pontos. Eis o lema. Do estandarte desfraldado pelo Mestre Salvador do mundo. Então, diante de tantos esclarecimentos, que essa doutrina abençoada, que essa luz, esse farol trazido por Jesus em nossas vidas, desde que busquemos o caminho que será iluminado por esse farol, iluminando a nossa mente, né? Trabalhando os nossos sentimentos, na medida em que as nossas ações caminhem para o que há de melhor em nossos corações, na medida em que nos esforçarmos como discípulos a vermos nele o nosso mestre. E mestre é aquele que envolve, é aquele que atrai, é aquele que educa. Então, se nós nos sentirmos assim em relação a ele, nos sentiremos muito mais confortáveis, muito mais seguros, muito menos temerosos, angustiados, porque sabemos que ele está aí. Não dá para usar ali, não dá para usar ali, porque ele está dentro de nós, né? Quando ele diz, eu sou a porta, é uma porta que nós não temos que abrir para adentrar um ambiente, é abrir a porta do nosso coração para ele entrar
Ele tem e quer, né? Nós temos que abrir para que Ele possa entrar em nossos corações. Se assim fizermos, nos sentiremos muito mais confiantes, destemidos e preparados para saber viver os momentos bons das nossas vidas, os momentos de facilidades das nossas vidas, os momentos de descontração das nossas vidas, ao mesmo tempo em que saberemos viver os momentos de desafios, de provações, quantas vezes de testemunhos mais difíceis, para os quais devemos ir nos preparando, para tirar de tudo isso o aprendizado, que os momentos de calmaria possam estar nos alicerçando nessa fé, nessa confiança, nessa fé raciocinada, para que saibamos lidar com as situações sem nos desorientarmos. Fiquem então esses aprendizados, essas reflexões e lembrando ali algo que eu coloquei no início, que foi um ensinamento do Chico Xavier. Depois de receber um grande ensinamento de Emmanuel, ele precisava digerir tudo aquilo que ele tinha ouvido. Então ele diz que ele fez silêncio na sua mente e no seu coração e foi se entregando àquele aprendizado para incorporar aqueles ensinamentos. Possamos nós despertarmos, né, para tantas oportunidades que nos são dadas. Que fiquemos em paz.